A ninguém devais coisas alguma, a não ser o amor com os que os ameis, uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amados queridos, o que essa mensagem nos quer dizer? O que esta mensagem quer nos falar? Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. O que quer dizer? Esse aqui é os mandamentos. Mas o apóstolo Paulo, ele resumiu e disse assim: aleluia, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E quando essa mensagem nos fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ao anterior desta última palavra do apóstolo Paulo, ele nos alerta: não adulterarás, não matarás, não levantarás falso testemunho. Mas tudo resume numa só palavra. Por que resume numa só palavra? É porque quando nós amamos nosso próximo, nós não desejamos ao nosso próximo esses males que nós podemos cometer contra ele. Esses males que nós podemos cometer contra o nosso próximo. O que é? Não adulterarás. Não adulterarás, não matarás. Às vezes nós adulterarás, às vezes nós cobiçar a mulher do próximo, nós estamos desejando o mal para o nosso próximo, nós estamos rebaixando o nosso próximo, nós estamos humilhando o nosso próximo. Isso não agrada a Deus. Deus abomina essas ações. Não matarás. Quando fala não matarás, se nós tirar a vida do nosso próximo, o que nós estamos fazendo? Destruindo o nosso próximo. Tirando aquilo que o Senhor colocou na vida do homem, que é a vida. O bem precioso que Deus deu ao homem. E se nós tirarmos, nós estamos tirando este bem e a qual pertence a Deus. A vida é Deus quem dá e é Ele quem tira. O apóstolo Paulo deixou bem claro. Ele disse: não matarás. Porque se nós matarmos o nosso próximo, nós estamos, aleluia, tirando o direito do homem viver, daquilo que Deus deu ao homem, o direito dele viver. E nós não devemos fazer, nós não devemos cometer tal obra, porque se Deus deu a vida, pertence a Ele tirar a vida. É muito fácil, claro, nós entendermos a palavra do Senhor. Não furtarás.
Se nós furtamos algo de uma pessoa, nós estamos fazendo mal ao nosso próximo. Nós estamos tirando do próximo aquilo que não nos pertence. E Deus abomina essas ações. Isso não agrada ao nosso Deus. Porque se nós tirar algo que não pertence a nós, de um amigo, de uma pessoa, dos nossos entes queridos, nós estamos tirando, aleluias, aquilo que pertence a outro, não a nós. Não furtarás. Não darás falso testemunho. O que seria o falso testemunho? É quando nós condenamos a uma pessoa, aleluias. Às vezes a pessoa não cometeu algo, a pessoa não deve algo, e nós falamos de testemunho falso, nós aprovamos algo que aquela pessoa não fez, que aquela pessoa não deve. Quantas pessoas que é condenada à prisão, ou, às vezes não cometeu algo, injustiça nenhuma, mas é condenada. Né? Quantas pessoas que estão pagando por um crime que não cometeu nas prisões? Quantas pessoas que aleluia, a gente já vê tantas coisas. Eu mesmo já passei por isso, ser condenado por algo que eu não tinha feito. Porque muitos aproveitam, né, a fraqueza do outro para aproveitar e condenar, e Deus abomina essas ações. Levantar, não darás falso testemunho. Quantas pessoas, né, que condenam a outra sem a pessoa dever nada? E muitas das vezes a justiça do homem é falha, e elas acreditam no falso testemunho, e muitas das vezes condenam a pessoa, aleluias, por injustiça. Não darás falso testemunho. Não podemos cometer tal ato. Não cobiçarás. Essa mensagem que fala não cobiçará é quando nós olhamos para a mulher do próximo, a mulher de um amigo, a mulher de um companheiro de trabalho, a esposa de outro homem, de outro marido, e nós cobiçarmos, isso abomina os olhos de Deus. Deus se sente, aleluia, angustiado, triste com essas ações. Não cobiçarás. Não cobiçarás. Quantos nós vemos, não estou falando aqui de pessoas que não conhecem a palavra, não, porque muitas vezes as pessoas cometem esses atos porque não conhecem a palavra de Deus. Mas tem muitas pessoas evangélicas que cometem esses atos. Muitas pessoas evangélicas cometem esses atos. Deseja. Nós vemos no meio dos meios evangélicos, pastores, homens que estão frentes às ovelhas, mas muitas das vezes está com a mulher do amigo, com a mulher do seu irmão, desejando a mulher do irmão, a mulher do próximo. Muitos irão pagar, aleluia, porque eles conhecem a palavra, eles conhecem os mandamentos, estão praticando tal coisa. Isso, Deus, aleluia, não permite, meu irmão. Deus não permite, minha irmã. Porque aquele que conhece a palavra do Senhor, aquele que conhece o Evangelho, ele sabe que está cometendo algo que é contra o nosso Deus. Não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. É 10 mandamentos, mas o apóstolo Paulo falou que apenas 4 mandamentos.
Ele deixou aqui 4 mandamentos, mas tem mais. Ele disse aqui, ó, e se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus amados, aí nós vemos aqui, né, essa mensagem é muito forte. Quando o apóstolo Paulo ele fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É uma mensagem muito forte. Porque se nós olharmos para os acontecimentos, aquilo que nós vemos no nosso dia a dia, cabe nós odiar o nosso próximo, não amar o nosso próximo. Mas aí que vem algo para nós fazer enxergarmos o que Jesus praticou. Jesus, quando ele estava sendo julgado, Pilatos perguntou para ele: você não é o rei dos judeus? Por que eles estão querendo te crucificar? Jesus não era apenas rei dos judeus. Jesus era o rei da humanidade. Jesus não era apenas rei dos judeus. E Jesus ficou calado. Jesus apenas respondeu uma mensagem e disse assim: meu reino não é deste mundo. E quando eles interrogaram mais forte ainda: você não é rei dos judeus? Jesus ficou calado. E quando Jesus respondeu, ele disse assim: vocês quem falam, é vocês que estão dizendo que eu sou o rei dos judeus. Gente, se nós queremos herdar a nossa vida eterna, nós temos que praticar amar o nosso próximo, perdoar. Gente, não cabe a nós falar algo do nosso próximo que nós não conhecemos, nós não sabemos. Não vamos condená-lo, não vamos julgá-lo. Vamos fazer a nossa parte. Muitas pessoas mentem, falam que a pessoa cometeu algo, cometeu isso, aquilo, para, aleluia, querer muitas vezes crescer em cima da outra pessoa. Não vamos fazer isso. Jesus não precisava, aleluia, enfrentar tanto sofrimento, ser coroado com a coroa de espinhos, ser afrontado, ser chicoteado pelas ruas de Jerusalém, pregado no madeiro. Mas ele passou por isso para nos ensinar, aleluia, que tem capacidade de nós amar o próximo, sim, temos, porque se Jesus passou na carne, ele enfrentou isso na carne, porque nós vemos que Jesus enfrentou tudo na carne. Jesus sofreu as dores que nós sofremos. Jesus teve as vontades que nós temos. Jesus sentiu as necessidades que nós sentimos. Jesus alimentou sua carne que não vamos alimentar, porque a palavra nos relata bem claro que Jesus estava no deserto e ele teve fome. 40 dias no deserto, aonde Satanás aproveitou da fraqueza da carne de Jesus e foi até ele. Jesus, quando enfrentou a morte, ele foi na carne, porque a palavra nos relata bem claro. Deus estava de olho no seu filho, mas se Deus não tivesse tirado o olho dele um momento, ele não tinha morrido. Porque Jesus exclamou e disse: Pai, por que me abandonaste? É porque Deus tirou a visão do teu filho para que ele se inspirasse, para que tudo se cumprisse. Então nós sabemos, meus amados, que tem capacidade de nós amar o nosso próximo como a nós mesmos. Tem. É difícil? Mas não é impossível. Porque a gente vê, né, gente, tanta coisa que acontece nas nossas vidas, tantas coisas nós passamos, que às vezes nós começamos, né, a ficar desolado, a ficar triste. Por mais que você queira amar o próximo só quer te aborrecer, o próximo só quer te magoar, né?
Então tem hora que é melhor nós tirarmos e ficar calados. Vamos ficar calados, porque quando nós calamos, nós vencemos. Jesus calou e ele venceu. Jesus ficou calado e ele venceu. Aquele que cala, a vitória é bem maior. Aquele que cala, a sua vitória é bem maior. Vamos defender na hora que for necessário, nós defendemos. E nós também temos que defender. Jesus defendeu na hora que precisou defender, ele defendeu. Ele foi, aleluia, no templo, jogou tudo para o alto, tirou os vendedores do templo. Jesus falou, ensinou com autoridade. Na hora que precisou, ele fez com autoridade. Mas na hora que precisou ele calar, ele calou. Vamos aprender com Cristo. É fácil. Diz ainda mais. Tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O 10 nos fala assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Não sei se você já meditou naquela passagem que fala, é 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Acho que é em Coríntios, né? Está escrito, depois eu vou procurar. Coríntios, né? Mas o maior dos 3 é o amor. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui: o amor não faz mal ao próximo, de sorte. O cumprimento da lei é o amor. Não adianta. Sem amor, nós não. A gente vê, né, que é muito difícil. Até no meio evangélico, no meio dos cristãos, a desigualdade, né? A falta de amor ao próximo. Quando você vai no templo, as pessoas ali muitas vezes começam a zombar, né? Falar mal. Quantas vezes a gente já viu isso, né? Pessoas fuxicar a vida do outro nos templos. Só vai lá para observar a roupa que a pessoa está vestida, a roupa que a pessoa está usando, o sapato que a pessoa está usando, o cabelo da mulher, o cabelo do irmão, o sapato do irmão. Só isso. Quantas vezes eu cansei de observar? Eles não vão lá para ouvir a palavra. Portanto, o que o pastor fala, nenhuma mensagem é guardada no coração dele, porque ele só olha para a vida do irmão e da irmã. E quando eu saio de lá, eu fui fuxiqueiro. Estou falando dos evangélicos, porque eu sou evangélico. Porque aquele que não conhece a palavra tem um desconto para ele, porque ele não conhece a palavra de Deus. E isso digo, conhecendo o tempo, que já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Despertarmos do sono, porque agora a nossa salvação está mais perto de que quando nós aceitamos a fé. Maravilha, né? Apóstolo Paulo, um homem sábio na palavra, um homem escolhido por Deus, porque Deus viu a capacidade. Aquele homem era um perseguidor de cristãos. O apóstolo Paulo perseguiu os cristãos, matava homens cristãos, levava a palavra. Mas por que Deus escolheu Paulo? Porque Paulo tinha capacidade, tinha autoridade de falar, de levar a palavra e não temia. É por isso que Deus escolheu. E com a sabedoria imensa do apóstolo Paulo, ele deixou muitos livros na palavra para nós meditarmos. E esta é uma boa meditação para nós. E isso digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Jesus,
aleluia, ele veio, morreu na cruz, ressuscitou, aleluia, para nos dar o direito de escolha. E o apóstolo Paulo diz: agora a nossa salvação está mais perto, despertar do sono. Vamos olhar para Jesus, despertar do sono que nós dormimos, porque nós não vivemos mais na lei. Nós tínhamos fé, mas vivia na lei. Agora não. Jesus veio, nós estamos mais perto da nossa salvação, porque Jesus agora é graça. Jesus agora é graça. Nós tínhamos fé, mas vivia na lei. Jesus transformou. A lei agora virou a graça. Louvado seja Deus. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e visitamos nós. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamos nós das armas da luz. Vistamos nós das armas da luz. Isto, aleluias, isto é renúncia. Vamos deixar o passado, vamos renunciar, vamos vestir, aleluias, da armadura da luz. Vamos deixar as trevas e viver na fé, na salvação de Cristo Jesus, aleluia. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti vós do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em sua concupiscência. Maravilhas, maravilhas. Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria. Não em glutonaria, pessoas que comem, os beberrões, os comilãos, aqueles que comem para jogar fora, aqueles que comem, vomitam e voltam a comer de novo, os comilãos, aqueles que bebem. Eu fui um desses beberrão, que bebia até vomitar, voltava e bebia de novo, Eu fui um desses. Fico pensando, gente, aqui fala de amor, o apóstolo Paulo fala de muitas coisas, e quantos, gente, que come, joga fora e não olha para o irmão, para o próximo que está debaixo das pontes, debaixo dos viadutos, não tem um prato de comida, não tem nada para alimentar a sua fome, Isso é um pecado muito sério. As pessoas não dividem, as pessoas não compartilham. Se chama glutonaria. E muitos aí falam que é evangelho que fala que Deus não condena os que bebem, Os que bebem álcool, os que vivem nas bebedeiras. Deus condena sim, condena. Condena sim. Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeiras. Beber o churrasco que as pessoas fazem, é cerveja, cachaça, é conhaque, é uísque, é carne para jogar fora. É falácia, é contenda, é desonestidade, tudo rola no churrasco. Isso abomina os olhos de Deus. Não adianta falar. Não adianta muitas pessoas querem questionar. Isso pode ser, não tem nada a ver. Tem sim. Isso abomina os olhos de Deus. Abomina sim.
Só de nós olharmos quantas pessoas, né, que não têm um alimento, não pode trabalhar. Pessoas que não aguentam, não pode trabalhar, está passando fome nessa cidade. Mas muitos têm para sobrar e jogar fora. Quantos que jogam fora no lixo? Né? A gente vê nessas festas de Natal, né? Quantas comidas jogaram no lixo, né, gente? Supermercado, quantas coisas eles jogam fora, né? Não estou falando, muitos compartilham, muitos repartem. Tantas coisas boas que eles jogam fora, alimentam, tantas pessoas necessitadas, né? Isso está muito fora do amor do apóstolo Paulo nos ensinou aqui, né? O amor de Cristo. Cristo compartilhou. Cristo, quando não tinha pão nem peixes, Ele fez o milagre e eles aumentaram, Ele compartilhou com todos, né? Cristo compartilhou seu sangue conosco. Cristo compartilhou sua vida conosco no Calvário. Gente, nós estamos vendo pessoas evangélicas. Não estou falando aqui de pessoas que não são evangélicas, porque muitas vezes as pessoas que não são evangélicas não conhecem a palavra de Deus. É pessoas que não é evangélicas, pessoas que são evangélicas. Quantos pastores, gente, que só quer para eles? Esses pastores aí, esses templos aí milionários, né? Vai na fazenda dele só ver gado, milhares de hectares de terras. Será que essas pessoas estão dentro da palavra? Eu pergunto para mim mesmo, será que eles estão dentro da palavra? Será que eles estão compartilhando como Cristo compartilhou? Não estou falando que não faz obra social, faz. Tem uns aí, templos aí, igrejas aí, denominações faz obra social, é muita obra social. Mas eles fazem pouco. Porque que Jesus disse para aquele jovem rico? Agora eu me pergunto, o que Jesus disse para aquele jovem rico? Quando o jovem chegou para Jesus e disse: Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus, olhando para aquele jovem bem, disse para ele: segue-me, só você cumprir os meus mandamentos. Ele falou assim: Mestre, eu já faço isso, Deus no dia, Deus da época da minha mocidade, eu já cumpro os mandamentos. Jesus falou que ele não falta alguma coisa. Vá, vende o que você possui, reparte aos pobres, vem e segue-me. Está resolvido. Aí você é do reino do céu. Aí aquele jovem saiu triste, cabisbaixo. Ele dizia falar que aquele jovem possuía muitas riquezas. Aquele jovem possuía muitos tesouros. Ele saiu triste, cabisbaixo. Aí eu pergunto, será que esses homens que se diz, aleluias, ser homens que está cuidando das ovelhas, será que ele está dentro da palavra? Uma coisa não vê eles falar de salvação. Eles não pregam salvação, eles não pregam a volta de Jesus, eles não pregam renúncia, porque temos que renunciar. Ele só fala de bens materiais, ele só fala de bens, de tesouro neste mundo. Você acha que ele está olhando para aqueles que estão, aleluias, perdido? Como Jesus disse, eu vim para aquele que estava perdido, aquele que estava doente. Será que eles estão olhando para eles? Por isso que aquele que estava perdido procurou Jesus. Os pecadores foi procurar Jesus porque Jesus veio para aqueles que estavam perdidos. Mas muitos dos perdidos não quis. E até hoje muitos dos perdidos não querem.
Então, meus amados e queridos, é hora de nós olhar para essa mensagem do apóstolo Paulo. Olhar para essa mensagem do apóstolo Paulo. A palavra nos fala que o apóstolo Paulo, ele sofria de uma enfermidade. E nós vemos que ele falou para o Senhor. Ele falou com o Senhor daquela enfermidade, que o Senhor curasse ele. E Deus falou para Paulo: a minha graça te basta. Então, gente, nós temos que olhar para a palavra de Deus. Olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. O ensinamento que Ele tem nos entregado. E nós temos que segui-lo. Temos que seguir esse ensinamento de Cristo, se nós quisermos herdar a nossa vida eterna. Louvado seja Deus. Gente, eu quero deixar essa mensagem para que nós possamos refletir. Vamos refletir, porque somente na palavra que nós vemos, aleluia, uma saída para nossas vidas nesse mundo, neste planeta Terra que nós vivemos. Voltaremos à noite, se assim Deus nos permitir, para nós falarmos mais da palavra. Eu deixo essa mensagem para você nesse dia.